Os Estados Unidos, aí, sob o governo Donald Trump, querem que facções criminosas brasileiras como o PCC, Primeiro Comando do Capital, e o CV, Comando Vermelho, sejam oficialmente classificadas como organizações terroristas. Após uma nova intervenção de Eduardo Bolsonaro, o filho do líder da organização criminosa que tentou um golpe de Estado contra o Brasil, Jair Bolsonaro, Trump busca formas de invadir o Brasil. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Dai, então quer dizer que o Trump está tentando achar alguma desculpa esfarrapada para botar sanção no Brasil, para invadir o Brasil, é isso? Sofia, parece absurdo, mas pior do que o Trump tentar usar alguma desculpa esfarrapada para atingir os objetivos que são claros dele, a gente tem o Eduardo Bolsonaro dando essas desculpas esfarrapadas, que para mim é o pior, sabe? O cara está nitidamente atentando contra o Brasil. E é esse o principal ponto, e é extremamente delicado, inclusive, o que a gente pode sofrer de sanções, porque o que o Donald Trump agora quer fazer, eu vou explicar de forma muito rápida. Em uma reunião com o Lewandowski, com o nosso ministro da Justiça, a gente teve eu esqueci o nome, emissários, né? A gente teve agora representantes dos Estados Unidos que vieram conversar com Lewandowski e disseram que o Brasil precisa tomar alguma medida em relação às organizações criminosas aqui. E dentre elas o PCC e o Comando Vermelho principalmente. Os Estados Unidos estavam pensando em fazer uma categoria e colocar as organizações criminosas como um grupo terrorista. E o Brasil, logicamente, rejeita isso. Por quê? Porque os Estados Unidos utilizam a categoria de terrorismo para atacar países e estados e que eles acreditam que eles estão ali lutando para o bem da nação. Foi isso que aconteceu no Catar, foi isso que aconteceu no Afeganistão, e isso vem acontecendo de forma generalizada com o apoio de algumas nações imperialistas. A gente já falou aqui, já esgotou aqui, todas as vezes que a gente fala sobre os Estados Unidos e o interesse deles com o Brasil, a gente lembra das terras raras, do nióbio, a gente fala do PIX, a gente fala das big techs, a gente fala do interesse que está por trás desse discurso de que eles estão apenas ajudando o Bolsonaro, e não é isso. E a gente tem uma pessoa nitidamente cometendo um crime de lesa pátria, que é o Eduardo Bolsonaro, fomentando, dando espaço para que os Estados Unidos cometa essas sanções e possíveis atrocidades que podem vir a acontecer. Então, Sofia, esse assunto de transformar o PCC em uma organização criminosa por ramificação internacional seria uma organização terrorista, isso é extremamente perigoso porque tem outras implicações por trás. Isso valida os Estados Unidos mandar equipe de tática militar para o Brasil. Isso pode resultar em uma guerra, e eu não estou brincando, eu não estou exagerando, a gente já viu isso em relação a outros países. Claro que eu estou falando numa escala de potencializar esse problema. A gente ainda está no começo, foi um alerta, mas é muito perigoso para a gente entender que o Eduardo Bolsonaro não está brincando nos Estados Unidos. Vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer a matéria da CNN que explica um pouco sobre essa orientação estadunidense, que na verdade é uma ameaça, e a resposta do Brasil, por favor. E o governo Lula disse a representantes de Donald Trump que facções como o Comando Vermelho e o PCC, Primeiro Comando da Capital, não podem ser classificadas pela lei brasileira como terroristas, e sim como criminosas. A fala foi durante uma reunião de técnicos do Ministério da Justiça com membros do governo dos Estados Unidos que estão no país para discutir o enfrentamento ao crime organizado. A nossa repórter Raquel Amorim tem as informações ao vivo para a gente. Novamente, boa noite, Carol. Carol, não, perdão. Raquel Amorim. Peço desculpas. Imagina, Leandro, já estou quase incorporando o Carol. Boa noite para você, para todos que nos acompanham.
Olha, Leandro, representantes do governo Donald Trump participaram nesta semana de uma série de reuniões em Brasília. E uma das pautas foi a questão do enfrentamento às organizações criminosas e terroristas, além de acordos de cooperação internacional entre os dois países. Em uma dessas reuniões, os enviados pelos Estados Unidos ouviram de técnicos do Ministério da Justiça, da gestão Lula, que para o Brasil as facções Comando Vermelho, CV e o primeiro comando da capital, PCC, não podem ser classificadas como terroristas e sim como criminosas. A justificativa do governo, como o Leandro destacou, é a legislação brasileira. De acordo com a legislação nacional, a atuação das duas facções não atende a uma única causa. O objetivo dos criminosos é obter lucro por meio de várias atividades ilícitas. Os técnicos do Ministério da Justiça explicaram que a atuação do Comando Vermelho e do PCC não envolve crimes de ódio ou religiosos. Os criminosos, na verdade, visam a obtenção de lucro por meio do tráfico de drogas e de armas. Antes dessa reunião, a comitiva dos Estados Unidos recebeu do senador Flávio Bolsonaro um dossiê elaborado pelas secretarias de segurança aqui do Rio e de São Paulo, que relaciona a atuação das duas facções ao terrorismo. Inclusive, cita vínculos com o Hezbollah. Os técnicos norte-americanos defendem a classificação de Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. É importante destacar que nos Estados Unidos, a gestão Trump tem buscado enquadrar grupos criminosos latino-americanos em atividades que, pela legislação local, podem ser associadas ao terrorismo. É o que ocorre, por exemplo, com a organização criminosa venezuelana Tren de Aragua. Volto com você, Leandro. O plano de saúde é o benefício. É isso, Sophie. A gente precisa se debruçar sobre esse assunto, porque eu vou te pedir para trazer a matéria da BBC News. A gente tem aqui a Alessandra Correia, que está em Washington, ela escreve para a BBC News Brasil, trazendo uma coisa. O título fala que Trump pode declarar a PCC organização terrorista porque o governo Lula se preocupa com isso. E aqui no começo da matéria, ela já explica que essa possibilidade de terrorismo ser associado a esses grupos, organizações brasileiras, foi citada pela consultoria da Eurasia Group em uma lista de sanções potenciais elaboradas ainda antes do fim do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, isso não é novo, isso não chegou agora com esses representantes estadunidenses no Brasil. Isso já é algo que vem sendo pensado. Aqui, ela traz que, em seu relatório, a Eurásia lembra que a Casa Branca impôs uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros e sancionou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre a lei global Magnitsky. Eu sempre falo errado, mas desculpa, é isso aí. O Eduardo Bolsonaro também fala errado. Então, assim, não que eu esteja me comparando a ele, mas ele é a pessoa que tem um inglês maravilhoso e super, sabe, sensacional. Vamos, inclusive, ter um post sobre o inglês do Eduardo Bolsonaro hoje. Dito isso, Sofia, a gente tem mais uma vez uma preocupação, que é a preocupação dos Estados Unidos querer fazer essa dinâmica aí de caça às bruxas, inclusive é o termo utilizado pela Alessandra, dentro do Brasil, e com uma justificativa de que ele estaria combatendo o tráfico de drogas, inclusive o que aconteceu em Bogotá. A gente precisa lembrar do que os Estados Unidos fez aqui na América Latina como um todo, mas financiando, né, uma perseguição e uma caça às bruxas a organizações criminosas aqui na região da América Latina. E os Estados Unidos eles seguem com essa estratégia de financiamento para conseguir tomar, né, pontos que eles acham que são estratégicos, tomar governos, mudar estruturas. É nada além do que o velho Estado, o velho comando imperialista colonial que a gente vem acompanhando há séculos, sendo tomado novamente, agora com uma nova roupagem. Agora a ideia é, estamos ajudando tal país, estamos melhorando o mundo, mas esse tipo de tomada é sobre alguns países específicos. Os Estados Unidos não fala sobre uma invasão, por exemplo, como essa na Alemanha. Os Estados Unidos não fala de uma possibilidade de algum grupo do Japão, por exemplo, ser categorizado como terroristas. Mas eles falam do Brasil e ainda tentam relacionar as organizações criminosas brasileiras, que, mais uma vez, é para enriquecimento ilícito, como terroristas, ainda fala sobre financiamento como Hezbollah.
Olha o nível que a gente chegou, mas tentar acabar com guerras civis no continente africano, causadas muitas vezes por próprios países aliados, eles não tentam fazer, né? Verificar o que está acontecendo no Sudão não é interessante para os Estados Unidos. Por que será? Eu acho que esse é um questionamento que a gente precisa sempre fazer, e não ser um bolsonarista que estende uma bandeira quilométrica dos Estados Unidos, pelo contrário, defender o Brasil. O problema do Brasil, o problema do PCC, do Comando Vermelho, é do Brasil. E o Brasil precisa responder isso, não dos Estados Unidos, Sofia. Então, é muito severo o que vem acontecendo. E um detalhe, tá? Essa implicância do Comando Vermelho e do PCC dos Estados Unidos para essas organizações começou após uma documentação enviada pelo Eduardo Bolsonaro, que ele obteve a partir da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Para vocês entenderem que o Eduardo Bolsonaro só joga contra a nossa pátria. É isso, Sofia. Perfeito, Dai. A gente sabe que isso aí é uma desculpa esfarrapada. Isso é óbvio. A questão é o porquê que ele quer, para que ele quer usar essa desculpa esfarrapada. Gente, se vocês estão achando que isso é uma boa ideia, só vamos pensar, por exemplo, no que está sendo feito na Palestina sob a justificativa, sob a desculpa esfarrapada de caçar o Hamas, que é classificado pelos Estados Unidos como um grupo terrorista. Entendeu? E aqui eu nem vou entrar na questão se Hamas tá certo, tá errado, se é terrorista mesmo, não é? Isso não vem ao caso. É só pensar sob a justificativa de caçar o Hamas, Israel está terraplanando um país, matando um monte de gente inocente que não tem nada a ver com o Hamas, com objetivos que não tem nada a ver com o Hamas. O objetivo deles é fazer um genocídio, uma limpeza étnica. E eles estão fazendo isso por quê? Porque estão supostamente caçando um grupo terrorista. Agora, pensa que o Trump está querendo colocar um grupo como o PCC, que a gente sabe que está infiltrado na política, que a gente sabe que está infiltrado no mercado financeiro, como um grupo terrorista. E daí, do mesmo jeito que lá na Palestina, o Hamas, que por ser também parte do governo, né, porque existe o braço armado do Hamas, que são lá as brigadas... Ai, faltou o nome, não vou falar. E tem também o braço político que está dentro do governo. É praticamente impossível você definir quem tem ligação, quem não tem, porque se o cara é funcionário público, ele, de certa forma, tem ligação com o Hamas, mesmo que não seja com o braço armado, e daí você já pode matar todo mundo. Imagina que no Brasil se resolve, não, diz que esse tal senador Ciro Nogueira aqui recebeu uma sacola, supostamente recebeu uma sacola de dinheiro, vamos jogar uma bomba no Senado? Tem 40 fintechs aqui que estariam lavando dinheiro do PCC, vamos jogar bomba na Faria Lima? Apesar de que nenhuma dessas duas ideias... Enfim. Mas eu acho que dá pra entender o porquê que é um problema. E, por mais que o PCC sim possa e deva ser combatido, ele não é um grupo terrorista, sabe? Você tipificar as coisas pelo que elas são é importante. Até porque como que você vai investigar, como é que você vai julgar esses criminosos, como é que você vai condenar esses criminosos, sendo que você sequer acerta o que eles estão fazendo, sabe? Então, é realmente absurdo isso aí. E como a Dai falou, isso aí com o apoio do Bananinha, que já falou aí que, se tiver que queimar a floresta, gente, ele está disposto, sim, a acabar com o país inteiro para salvar o papai. Enfim, Pois Dai. Sophie. Eu vou só para trazer uma informação que é o seguinte, o pessoal perguntou aqui, e não é o Flávio? Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro teve uma reunião e também enviou uma documentação fazendo esse mesmo paralelo, trazendo o PCC e o Comando Vermelho como possíveis organizações criminosas, e aí fazendo todo um alarde. Isso foi em maio, e inclusive foi nessa documentação que o Flávio apresentou aos Estados Unidos que tem essa tal conexão entre as ações
das organizações criminosas do Brasil com o Hezbollah. De onde ele tirou isso, eu não faço ideia, mas isso foi em maio. Agora, quem está continuando assim a cobrança, continuando a pressão para as sanções aos Estados Unidos, neste momento é o Eduardo, mas quando esses representantes estiverem aqui no Brasil, estão aqui no Brasil ainda, houve uma reunião com o Flávio, sim, mas a cobrança agora é do Eduardo, ou seja, a família Bolsonaro jogando contra o Brasil, como sempre. Sim. Enfim, ficamos por aqui, Dai? Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saia daí que a gente já volta com mais notícias.